Olá, boa noite, paz seja convosco, querido irmão. Vamos iniciar mais uma noite de estudo bíblico. Eu quero convidar você a reservar esses minutinhos para nós estudarmos um pouco mais das Escrituras e convidar os seus amados, pessoas que convivem aí com você na sua casa, para se reunir e estudar junto com você a palavra de Deus. Chama lá aqueles que estão do seu lado, para que nós possamos juntos ser edificados pela palavra de Deus, amém? Eu quero convidar também você a fazer uma oração comigo, mas uma oração de uma forma muito especial nessa noite. Eu quero convidar você a ser intercessor por aquelas vidas, por aqueles irmãos que não estão acompanhando as aulas conosco, que porventura desanimaram. Nós temos um número de alunos que deu uma diminuída, deu uma parada de acompanhar as nossas aulas. Eu sei que não está sendo fácil, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Acaba que o desânimo batendo as portas do nosso coração muitas vezes, mas nós não podemos desanimar. Então vamos levantar um clamor nessa hora. Convido você a fazer essa oração diferenciada, para que os nossos irmãos na fé possam continuar, possam perseverar e sentir a sede, sentir a fome de aprender mais profundamente a palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nessa hora nós te pedimos, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, para nos capacitar a receber-te, Senhor, a receber revelações que vêm de Ti, ó Deus, em nossas vidas. Nós queremos também nos levantar, Senhor, nessa hora como intercessores, para interceder pela vida dos nossos irmãos que porventura estão desanimados, que porventura desistiram de continuar os estudos da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito venha convencê-los a continuar, que todo fardo, que toda artimanha do inimigo que está sobre a vida deles para fazer desistir, sejam anuladas agora em nome de Jesus. Seja cancelada agora toda a estratégia para a desistência e perseverança do estudo da Tua palavra, Senhor. Que caia por terra toda força contrária que se levanta contra o estudo da Tua palavra que o Senhor quer nos transmitir. Pai amado, Pai querido, eu vos peço nessa hora, usa fortemente a minha vida, que não seja eu meramente que esteja aqui falando palavras com eloquências apenas, mas que seja, Senhor, a Tua boca, os Teus ensinamentos a ser fluído através da minha vida e para a vida dos meus irmãos que nos acompanham nessa live, nessa transmissão. Em nome de Jesus, Senhor, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, amados. Então vamos dar sequência. Na semana passada nós estávamos estudando a lição de número 8, né? Paramos na lição número 8. Eu propus que os irmãos fizessem em casa a hora de reflexão. Então eu quero começar a aula de hoje corrigindo esse momento de reflexão, certo? O que você colocou aí na número 1, na questão número 1? Olha aí no seu livrinho que está na página de número 67. O número 1 fala assim: qual o significado do sistema de sacrifício judaico para o cristão? O que vocês colocaram? Qual que é o significado do sistema de sacrifício judaico? Bem, primeiramente, qual é o sistema de sacrifício judaico? Se você pegar aí na sua página da lição número 10, ela vai ter um quadrinho do sistema do sacrifício judaico para ajudar nessa interpretação. Número 86, a página. Pegou aí? Número 86, a página do seu livrinho. Se você não tem o livrinho, é aquela tabela que eu disponibilizei na aula passada. Então, a gente vê aí que existe sacrifício. Quando Deus entregou a lei
para Moisés, dentro dessas 613 leis que Deus entregou nas mãos de Moisés, está contida os sacrifícios judaicos, sistema sacrificial que é constituído em holocausto, oblação, oferta de paz, oferta pelo pecado e o sacrifício de restituição. Então, estes são os sacrifícios judaicos, certo? No holocausto sempre tem um animal que é sacrificado. Na oblação sempre tem cereais que são ofertados. Na oferta de paz há um animal junto com bolos são ofertados. Nós vamos estudar depois mais a fundo cada um com detalhes. Na oferta de pecado, um animal também é sacrificado, e no sacrifício de restituição, um carneiro tem que ser ofertado. Todos eles exigem o quê? Derramamento de sangue, certo? Todos estes requerem o quê? Morte. Todos eles requerem morte. Todos esses sacrifícios requerem perda de uma vida. Perda de uma vida para pagar a culpa de uma outra vida. Então esse é o significado. Todos esses animais que eram sacrificados, eles tinham como intuito que aquele animal que era inocente, que não tinha culpa alguma, pagar pela vida de alguém que era culpado, de alguém que não era inocente. Porque a partir do momento em que o pecado entra na vida da pessoa, o próprio Deus fala que o pecado ele vai originar a morte. Se pecardes, se desobedecerdes, morrerás. Essa é a primeira lei de todas, desde a primeira dispensação dos tempos. Se pecardes, se desobedecerdes, morrerás. Morrendo, morrerás. O pecado gera morte. Então essa pessoa acusada, cheia de culpa, cheia de pecado, cheia de remorso, cheia de tantas coisas que o pecado traz, ela quer a vida. Ela quer poder ter o direito de viver novamente. Para isso, se ela não morrer, alguém tem que morrer no lugar dela. Alguém tem que pagar a conta, vamos dizer assim. O sistema sacrificial é para isso. Alguém tem que pagar a conta. Só que não pode ser alguém qualquer. Tem que ser um alguém inocente. Só que qual homem é inocente? Não existe homem inocente. Todos pecaram, todos pecam, todos vão pecar. Portanto, eles ofereciam então os animais e os cereais que não tinham pecado para cobrir a culpa daquele que tem pecado. E aí então aquele que é pecador é absolvido da sua culpa e tem direito à vida novamente. Mas o que isso significa para o cristão? Porque esse é um entendimento no sistema judaico. Para os judeus, este foi o significado. Este é o significado. Mas qual que é a revelação que a palavra de Deus traz para nós a respeito disso que somos cristãos? Não é muito difícil da gente entender. Hoje, nós cristãos sabemos que o único homem na face da terra que não cometeu culpa, que não cometeu um pecado sequer, o único homem que até hoje foi considerado inocente foi Jesus Cristo. Então ele seria o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi ofertado, derramou seu sangue, deu a sua vida para dar a mim, para dar a você, para dar a toda a humanidade o direito de viver, o direito de ter a vida eterna. Então, este é o significado do sistema judaico de sacrifícios. Ele está fazendo uma representação de um Cordeiro Santo que viria depois daquela dispensação para completar e colocar fim em todo o sistema sacrificial de animais. Porque até então os animais, a oferta dos animais eram provisórias. Porque o animal não conseguia tirar, ele só cobria o pecado do homem. Mas veio o Cordeiro Santo de Deus que tirou de uma vez por todas o pecado
da humanidade. Então, essa é o significado do sacrifício judaico para o cristão hoje. Entenderam? Dá para vocês escreverem aí? Ou quer que eu dite? Eu acho que eu vou ditar isso que eu acabei de explicar, para que vocês possam ter registrado aí. Pode ser? Então escrevam aí, por favor. Eu não vou falar tão pausadamente, porque senão não dá tempo, mas depois você consegue pausar o vídeo, tá bom? Escrevam assim: todos estes sacrifícios requeriam morte, vírgula, perda de uma vida, para pagar a culpa de uma outra vida, vírgula. Pois toda culpa, todo pecado gera morte. Para que um indivíduo se livrasse dessa morte e fosse absolvido, alguém inocente deveria morrer no lugar dele. Ponto final na mesma linha. Hoje, nós cristãos sabemos que o único homem na face da terra que foi inocente e nunca cometeu pecado foi Jesus. Por isso, a sua vida foi ofertada e sacrificada. Ele perdeu a sua vida para nos dar o direito à vida. Entenderam? Então, deixa aí registrado a resposta número 1 no seu caderno. Amém? E número 2, o que diz? A quem se deve obedecer? 2 pontos. A Moisés ou a Jesus? Explique. A quem nós devemos obedecer? A Jesus ou a Moisés? Claro, é uma resposta até que óbvia, né? Que nós devemos obedecer a Jesus, o nosso Senhor. Moisés não é o nosso Senhor, né? Mas do ponto de vista disso que nós estamos estudando, por que devemos obedecer a Jesus? Porque Moisés intermediou o povo lá na antiga aliança, certo? E Jesus, ele traz a nova aliança. Ele é o intermediador da nova aliança pelo seu próprio sangue. Jesus é hoje o verdadeiro intermediador entre eu e o Pai, entre o homem e o Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então a ele nós devemos obedecer. É Jesus que nos leva ao Pai. Amém? E número 3, qual que é a resposta da questão número 3? Qual é a maior e mais completa lei? A de Moisés ou a de Cristo? O que vocês acham? Qual é a maior? Qual que é a mais completa? Se a gente for interpretar a resposta dessa pergunta ao pé da letra, vamos dizer assim, a maior deve ser a de Moisés, né? Porque ela tem 613 leis. Mas a lei de Jesus disse que só tem 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, só 2. Então a maior, né, teoricamente era para ser a de Moisés, mas a mais completa, vamos dizer assim, completa e verdadeira é a de Jesus. Vamos entender o porquê. Mas primeiro eu gostaria que vocês, amados, abrissem a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 30 e 31. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 28 até o 31, certo? A palavra de Deus nos diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo.
Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha só, gente, Jesus resumiu as 613 leis que Deus deu a Moisés em apenas duas. A primeira é: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força. A Deus em primeiro lugar. E a segunda lei, que é: ame o teu próximo, assim como você ama a si mesmo. Se você fizer isso, você estará cumprindo toda a lei de Moisés. Gente, o Evangelho de Jesus, ele é simples. O Evangelho de Jesus, ele é muito simples, ele não tem complicação. Quem complica é o homem. O Evangelho de Jesus é muito simples, muito fácil, muito doce, fácil de entender, fácil de aceitar. Basta apenas ter um coração quebrantado para aceitá-lo. Coisas que muitos judeus, muitos líderes religiosos naquela época não tinham. Um coração quebrantado, certo? Então é isso, né? Mas eu queria também colocar uma outra questão aí, para que vocês pudessem refletir. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de reflexões, né? Por quê? Porque não adianta a gente ficar falando aqui do sistema judaico, das leis judaicas, das festas judaicas, das tradições judaicas. Não adianta eu ficar aqui judaizando a igreja, né? A igreja ela não tem que ser judaizada. Nós precisamos entender as revelações de Jesus, as revelações que o Espírito Santo tem para a igreja, através de tudo aquilo que a cultura judaica nos traz, através daquilo que está no Antigo Testamento. Nós precisamos ter a luz do Espírito Santo para revelar tudo aquilo que o Pentateuco, o Antigo Testamento, as leis, enfim, nos traz, né? E é isso que nós precisamos entender. Aí eu quero que vocês reflitam numa outra questão. Escreva aí no caderninho de vocês. O que Jesus quis dizer quando resumiu toda a lei de Moisés em apenas duas? 2 pontos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que significa isso? O que Jesus quis dizer? Né? Quero que você reflita um pouco nessa pergunta durante essa semana. E depois, se você quiser compartilhar comigo, você pode compartilhar comigo também. Mas enfim, ele quis dizer que se a pessoa tem amor no coração, né? Ela não é capaz de fazer o mal ao próximo. Ela não é capaz de pecar contra o próximo. E ela não é capaz de pecar contra o próprio Deus, o seu Criador. O amor ensina todas as coisas. O amor faz-nos viver de acordo com a vontade de Deus. O amor é simples. O amor faz com que toda aquela complicação da lei... Gente, se a gente for pegar e começar a lei... Êxodo capítulo 20 até todo Levítico, dá um nó na nossa cabeça, né? Tantas regras, tantas regras, tantas regras, tantas leis, você não pode errar uma vírgula. E aquele povo, eles aprenderam piamente aquelas leis e se gabaram por isso. Somos doutores da lei, somos mestres da lei, pois estudamos cabo a rabo toda a lei, né? E aí que veio a grande complicação, né?
Agora eu quero te fazer uma segunda pergunta para que você reflita também. Escrevam aí no seu caderninho, na sua opinião, você acha que os líderes judeus, os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes daquela época, a época de Jesus, estavam cumprindo a lei verdadeiramente? Na sua opinião, eles estavam cumprindo a lei verdadeiramente? Por quê? Explique, né? Justifique a sua resposta. Vamos raciocinar um pouco, né? Nós estamos num nível avançado de estudo. Você tem condições de raciocinar um pouco, de fazer esse paralelo, essa comparação, né? É lógico que a resposta, se você vai pensar um pouco, você vai ter a sua resposta, mas eu já vou adiantar. A resposta era que não. Por quê? Porque aquele povo, ele se tornou um povo muito legalista, se tornaram um povo muito religioso. Eles se tornaram um povo que eram regras religiosas, mas muitas das vezes eles esqueciam o amor. Eles esqueciam que tudo aquilo que eles diziam que eles cumpriam, seguiam seriamente, eles esqueciam de fazer tudo aquilo com amor no coração, com compaixão ao próximo. Eles esqueciam de buscar todas aquelas regras, aquelas doutrinas, mas esqueciam de buscar verdadeiramente a presença de Deus. No fim, sobrou somente as regras e as leis que Deus colocou ao pé da letra, mas a essência daquilo não tinha mais significado em seus corações. Isso se chama religiosidade. Eram pessoas religiosas. E se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é a religião. Quanto mais religioso eu sou, quanto mais religiosa você se torna, mais você vai colocar Deus para fora das coisas que você está praticando. E assim esse povo fez. Era um povo que era assim, ó, aquelas leis de Moisés, nossa, eles idolatravam a letra, eles idolatravam a lei de Moisés, mas esqueciam de adorar verdadeiramente o Deus que deu a lei a Moisés. Chegaram nesse ponto. Quando Jesus veio à terra, esse povo estava com o coração tão endurecido, tão religioso, tão doutrinado, que foi uma verdadeira perseguição na vida de Jesus. Porque Jesus estava aí, chegou agora para confrontar a vida deles, certo? Então reflita nessas duas questões. E outra coisa que eu quero também chamar a atenção é que no começo da nossa lição, aí do número 8, volta um pouquinho, por favor, na página de número 63, lembra que a gente começou com uma reflexão, com um texto bíblico? Romanos 9, verso 4, lembra? Pega aí, por favor, mais uma vez, Romanos, de número 9, verso 4. O que a palavra diz? O versinho 4 apenas. Eu vou ler na versão viva. A palavra de Deus diz assim, que Paulo diz assim aos romanos: ó povo de Israel, Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Olha só, Paulo está dizendo isso ao povo de Israel, a esse povo que Deus formou lá no deserto, a esse povo que Deus fez uma aliança e separou para ser uma nação santa. E até hoje Deus tem um pacto com Israel. Israel é escolhido de Deus. Mas Israel, até hoje, Israel, Deus deu tanto para Israel, mas até hoje eles não querem escutar verdadeiramente, com o seu coração, a voz de Deus. É assim que nós começamos a lição de número 8, certo? Bem, e como eu havia dito, né? Chega Jesus no meio de um povo que foi doutrinado, né?
que num certo ponto eles eram bastante idólatras, idolatravam, né, ídolos e enfim. Mas depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, né, eles ficaram 70 anos exilados, depois nunca mais, eles aprenderam tanto a lição de que eles não poderiam mais ser idólatras, que nunca mais eles idolatraram. Então não havia mais problema de idolatria na nação de Israel. Porém, a religiosidade entrou. O espírito maligno da religiosidade entrou nesse povo, entrou no coração deles e tornaram eles cegos. Eles só enxergam a doutrina, eles só enxergam a lei de Moisés. Mas há muito significado espiritual que a igreja entende e que o judeu não entende. Nós precisamos orar por Israel, orar por Jerusalém, amar Jerusalém, amar Israel, porque é o povo escolhido de Deus. Foi lá que o nosso Messias veio e é para lá que o nosso Messias vai voltar. Mas se você for para Israel, igual eu, ouvi uma mensagem que a irmã Daniela mostrou para mim essa semana, que eu fiquei um pouco impactada. Existe uma missionária lá em Israel que fala assim, como é difícil um cristão viver em Israel. Sabe por quê? Hoje não há mais perseguição, como havia no tempo de Jesus. Mas, se você é cristão e quer viver em Israel, você vai viver solitário. Você vai viver em solidão. Lá não se tem igreja. Lá não se segue o cristianismo. Lá se segue as leis de Moisés. Só isso. Lá não se segue aquilo que Jesus deixou. Porque eles perseguiram Jesus até matar Jesus. Jesus não é o Messias para eles. Eles não consideram como o Messias. Mas Jesus é o Messias e eles estão enganados. Somente depois de tribulação na terra é que vai cair a ficha desse povo para que eles aceitem que Jesus, o Messias, já veio, já foi e está voltando. E isso está escrito em Apocalipse. Eles vão cair a ficha deles, certo? Mas é difícil hoje o cristão viver lá. E Jesus veio para confrontar esse povo, dizendo que eles eram até o quê? Raça de víboras. Jesus confrontava eles. Jogava assim na cara deles aquilo que realmente eles eram, né? Foi este próprio povo que se reuniu para perseguir Jesus até levar ele à morte. Assim o povo de Deus, que é Israel, agiu, né? E vai ter um momento até que Jesus vai falar assim, ó, lá no Evangelho, se vocês forem pegar o Evangelho, leiam todos os Evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, os 4 evangelhos, você vai sentir o tamanho da perseguição que o próprio povo de Israel fazia contra Jesus. E chegou um momento que Jesus dizia assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como os pintinhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Ó Jerusalém, que mata os seus profetas. Jerusalém matou todos os seus profetas. Todos os profetas, se você for ver lá do Antigo Testamento, foram mortos pelo próprio povo, porque falou a verdade, porque esse povo não queria buscar a Deus verdadeiramente. Matou João, decapitou João, né? Que foi o último profeta, e matou Jesus, que não foi apenas um profeta, mas sim o grande enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, né? Então, gente, por que eu tô querendo dizer tudo isso? Nossa, por que a professora Juliana tá falando tudo isso hoje? Porque nós estamos estudando sobre as leis, sobre a aliança que Deus fez com Moisés, aliança maravilhosa, que se a gente não tem entendimento do Espírito Santo para interpretar essas leis, nós vamos nos tornar que nem os judeus, que interpreta ao pé da letra. E a própria palavra de Deus diz que a letra mata. A letra sem o Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, ela mata. Mas se você tem a revelação do Espírito em cima da letra, ela te traz vida, ela te renova, ela reaviva o teu espírito. É por isso que eu estou querendo dizer isso. Por isso que eu estou fazendo toda essa
essa volta para chegar no que eu quero dizer. Mas eu quero também abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 15, para que a gente possa ter mais um entendimento disso aí que eu quero dizer. Mateus, capítulo 15. Mateus 15. E eu vou ler a partir do verso de número 1 para que a gente possa raciocinar mais um pouquinho. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levando-no e entregando-no a Pilatos. E eu acabei abrindo errado. Eu abri em Marcos, mas é Mateus. Volta. Mateus 15. Diz assim: Então alguns fariseus, mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado de sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa de sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: olha como que Jesus tratava o povo judeu. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês. O que Isaías profetizou acerca do próprio povo? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras e ensinadas por homens. Aí, gente, essa é a lei. Quando é seguida ao pé da letra, sem amor, sem revelação do Espírito Santo, não passa do quê? De regras, ensinada por homens, porque não são seguidas com o coração, não são seguidas com o amor, né? Continuando no verso 10, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna o homem impuro. Verso de número 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Olha como Jesus confrontou a própria lei que eles seguiam ao pé da letra. A lei dizia, não podia se alimentar sem lavar as mãos. E de repente, eles instigando a vida de Jesus e dos seus discípulos, viram que eles estavam comendo sem lavar as mãos e foi lá para criticar, para condenar, porque mostrando a própria lei de Deus. Aí Jesus pega e quebra todo o paradigma, quebra todo o protocolo, quebra, estraçalha e ainda pisa miudinho no chão. Estraçalha o protocolo deles e fala: vocês não entendem, vocês seguem sem o coração, vocês não enxergam o que o meu pai quis dizer quando ele trouxe essa lei, vocês só seguem ela ao pé da letra. E Jesus dá uma lição do significado espiritual que tem essa lei. O significado espiritual é que o quê? As mãos físicas. Não é isso que Deus está querendo dizer. As mãos físicas, elas significam as nossas ações, as atitudes das nossas vidas.
É isso que a palavra está querendo dizer. E ela diz que nós temos que lavar com água, mas não é lavar com água as mãos físicas, é lavar o coração. Porque o coração, aquilo que o coração tem, é que vai influenciar nas minhas atitudes, é que vai influenciar naquilo que eu faço com as mãos. Então a água, nós entendemos que a água é a palavra de Deus, e quando a água vem, ela transforma o coração do homem. Uma vez que o coração do homem está transformado, as suas ações vão ser puras. Entenderam o significado? Se a gente não tem o Espírito Santo, gente, a gente não consegue entender a lei. A lei se torna uma coisa que vai trazer peso para nós e nós nunca vamos conseguir cumpri-la, porque falta amor. Entenderam? Mas eles seguem o quê? Seguem a lei à risca, né? Não, sem entendimento espiritual. Então foi todo o evangelho traz muitas contestações de Jesus contra as próprias tradições judaicas, porque eles fazem aquilo sem entendimento, certo? Então tá aqui o que eu queria dizer para completar todo o nosso entendimento, todo o nosso raciocínio dessas 3 questões que a lição 8 deixou para nós. E vamos agora iniciar a lição de número 9. Lição de número 9, certo? Abra aí a página do seu livrinho, a página de número 69. O título da lição número 9 é Um Novo Tempo, certo? E a partir daqui, nós vamos estudar o quê? O tabernáculo. Porque quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ele estava recebendo de Deus toda a lei, as 613 leis, né? E também toda a edificação do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda que Deus pediu para Moisés montar na terra, no meio do acampamento deles, aonde eles iam acampar. O tabernáculo também tinha que estar lá. Cada família dos israelitas tinha uma tendinha para abrigar a sua família. E cada tendinha, então, era colocada ao redor da tenda de Deus, do tabernáculo, que nós vamos estudar ele agora, como que foi feita a construção, as mobílias, os compartimentos do tabernáculo, nós vamos estudar e principalmente o significado espiritual que o tabernáculo nos traz, certo? Então, onde eles iam tinha que ter. E qual que era o sentido de tudo isso, né? Vamos abrir aí na página 69, o objetivo dessa lição. O objetivo dessa lição é levar o aluno a compreender que é a intenção do Senhor habitar entre nós. Veja bem, então quer dizer que todo o acampamento dos israelitas estavam lá, né, no deserto, e a tenda de Deus tinha que estar no meio deles, ou seja, significando que Deus queria vir habitar no meio do seu povo, certo? Levar o aluno a compreender que a intenção do Senhor habitar entre nós, em nós, e para isso Ele quer que sejamos santos. Por isso Ele estabelece as leis, para que aquele povo seja santo. Porque como pode um Deus tão santo, tão puro, tão diferenciado do pecado, tão sem mácula, vir habitar no meio de uma população suja, iníqua, pecadora? Entendeu? Então, ele tinha que habitar no meio de um povo santo. Ele quer que sejamos santos e tenhamos uma vida como reflexo do seu amor por nós, através de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Gente, é tremendo! A lição de hoje, ela vai ser maravilhosa. A partir dessa lição número 9, nossa, vai ser muito boas lições a partir da número 9. Nós vamos entender sobre o tabernáculo que Deus trouxe a Moisés e revelou para nós, que é a sua igreja. Amém? Mas, pois bem, essa lição 9 hoje eu vou dar só uma introdução,
tá? Aí a próxima semana nós vamos estudar bem profundamente cada compartimento do tabernáculo, as suas mobílias, o significado espiritual que tem para cada um de nós. Mas primeiro, eu quero fazer uma ilustração aqui. Eu fiz esse papelzinho aqui com o desenho da planta física. Vou colocar perto aí de vocês, da telinha. Tá dando para enxergar? Deu para enxergar? Existem algumas bíblias que são bíblias de estudos que no final tem algumas ilustrações e tem essa figura. Mas eu vou chegar um pouco mais perto para que vocês possam enxergar o começo da estrutura. Essa é a planta física do tabernáculo, certo? Que Deus falou para Moisés construir. Aqui no comecinho, onde eu estou colocando o dedo, é a porta que pode entrar pelas laterais. Só há essa entrada. Aqui, onde eu estou colocando o dedo, é a parte de dentro desses muros, dessa cerca que tem ao redor do tabernáculo. O tabernáculo em si é essa parte aqui, ó. Toda essa parte. A tenda é essa parte aqui, a parte coberta. Essa aqui é a parte de fora, é a parte do pátio, certo? Então, pois bem, essa primeira parte, que é a parte de fora, externa, que não é coberta, a parte do pátio, que abriga o tabernáculo, a tenda, ela é chamada de átrio. Vou colocar mais perto. É o átrio, certo? No átrio, nós temos duas mobílias. Essa mobília, que fica bem encostada com a porta, que chama altar de holocausto, onde os animais eram sacrificados, gente. Ou altar de bronze, porque era todo feito de bronze. E atrás existia, esse redondinho, a bacia de bronze, que tinha água. Certo? Então essa água servia para lavar pés e mãos antes do sacerdote entrar na tenda. Bem, aqui nós temos a tenda, certo? E a tenda, ela é dividida em dois compartimentos, a da frente e a de trás. Ela é dividida por um véu. O véu separava a parte da frente com a parte de trás, certo? A parte da frente era chamada de santo lugar. Santo lugar. Somente sacerdotes podiam entrar aqui, tá bom? Aqui no santo lugar existia o quê? 3 mobílias. Existia esse aqui que é o candelabro de ouro, que tinha 7 hastes, que acendia-se 7 chamas de fogo. Do outro lado, tinha a mesa dos pães da proposição, que tinha os pães da proposição, que tinha que ser trocados semanalmente. E aqui no fundo, na parte central, encostado quase com o véu que separava o santo lugar do outro compartimento, nós tínhamos o altar de incenso, que era ofertado a Deus incensos aromáticos. Bem, e essa última parte, que é a parte do fundo? Depois do véu, existia esse outro compartimento que se chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Era nesse compartimento que tinha uma mobília. Então, gente, era aqui no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que havia essa mobília chamada de Arca da Aliança, e era aqui que a presença de Deus se manifestava para falar com o seu povo através da intermediação de Moisés e dos sumos sacerdotes, certo? Então, esse era o tabernáculo. Essa era toda a estrutura do tabernáculo, né? Toda a planta física
que Deus deu a Moisés para a construção da sua tenda, para habitar no meio do seu povo. E aqui eu desenhei também, olha, vamos ver de longe, tá vendo? Vou colocar aqui em cima dessa cadeira. Que eu desenhei também várias tendazinhas ao redor, tá vendo? Do tabernáculo, ou seja, era assim que as pessoas, que Israel acampava durante toda a peregrinação no deserto, aonde a tenda, o tabernáculo de Deus ia, eles iam também, e quando eles tinham que acampar, eles armavam as suas tendas ao redor da tenda de Deus, do tabernáculo de Deus, e acampavam no meio deles. Deus escolheu vir habitar no meio do seu povo. Então esse é o significado espiritual de uma forma geral, né? De uma visão assim, de uma macrovisão. Deus quer vir habitar no meio do seu povo. Então nós vamos encerrar nossa aula aqui hoje. Semana que vem tem um conteúdo bem recheado, um conteúdo até bem maior, para que nós possamos estudar especificamente cada questão, cada ponto que diz respeito aí das coisas que tinham dentro do tabernáculo que Deus deu a Moisés. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por esse encontro de hoje, por mais essa aula, porque o Senhor preparou, quis que essa aula tivesse para o louvor da tua glória. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém?